Negócio trava de vez no São Paulo e dá ruim. Vamos comentar aí sobre isso. Tem mais desfalques aí confirmados no São Paulo. Vamos comentar também sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Bom, amanhã já tem São Paulo em campo. É uma loucura, jogou sábado, né? Já tem jogar mais jogo. É uma loucura esse calendário aí do futebol brasileiro. E vamos começar falando sobre o último treino do São Paulo, Jair, antes do jogo de amanhã contra o Náutico pela Copa do Brasil. Belezinha, rapaziada? Vamos lá, ó. Sem Marcos Antônio e Luca, o São Paulo encerrou nesta segunda-feira a preparação para o confronto contra o Náutico nesta terça-feira às 9h30 da noite. Que maravilha, hein? Terça-feira, 9h30 da noite, Náutico e São Paulo pela terceira fase da Copa do Brasil. Que maravilha, hein, cara? Vai ser maravilhoso e não tenho dúvida alguma disso aí. Falando primeiro sobre o Marcos Antônio. Marcos Antônio, substituído no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, ele passou por exames de imagem pela manhã e teve diagnosticada uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Assim, ele permaneceu fazendo tratamento no Refis e não viajou com a delegação para o Nordeste nesta tarde, tá? Então, ele fez exames aí nessa segunda-feira e teve uma lesão confirmada, infelizmente, tá? Então teve uma lesão muscular aí, vamos ver quando ele vai voltar. Acho eu que vai voltar também só depois do Super Mundial, né? Quando acabar aí, falta 5 jogos, 6, né? Pra poder acabar aí essa primeira parte da temporada, né? Até ter a parada pro Mundial aí, então lesão muscular, a gente sabe que os jogadores ficam algumas semanas fora. Então, por isso, acho que só vamos ver ele voltar a jogar pelo São Paulo lá para julho, quando acabar aí o Mundial de Clubes, o Super Mundial, tá bom? Já o Luca trata de uma entorse no tornozelo direito, também sofrido na partida do último sábado contra a equipe do Grêmio. O garoto, porém, acompanha a equipe e dará sequência ao tratamento no local do jogo, tá? Então o Luca também, né, tá com entorse, a gente já sabia que ele tava com entorse, né, aí no tornozelo, e também não joga amanhã contra a equipe do Náutico, tá? Só para completar esse que o Gé colocou, tá? Que ele não vai jogar, mas ele viajou, tá? Ele viajou. Aí, só pra gente completar sobre isso, é o seguinte, a informação que o Edu Afonso trouxe. A pedido do Zubeldia, o Luca viajou com a delegação para Recife. O jovem seguirá tratamento com fisioterapeutas do clube em Recife. Ele não fica nem no banco, mas o Belgia quer dar ambientação a ele com o elenco em um jogo eliminatório, tá? Então ele tá machucado, vai viajar, ou melhor, já viajou, né? Porque o São Paulo já foi. E se for a pedido do Zubeldia, para ele se ambientar ali com um tipo de jogo desse, né, cara? Ele jogou o jogo contra o Grêmio que ele se machucou. Foi só o segundo jogo dele pelo time profissional do São Paulo. Ele tá bem no comecinho ainda de se adaptar, de conhecer ali, de se ambientar, né? Então ele vai ficar aí, ele vai junto com o time, tá? Pro jogo de amanhã contra o Só não vai jogar, tá? Mas vai lá, né, pra ficar junto com o elenco do São Paulo, tá bom? Mas também tem dois jogadores voltando. Juan, por sua vez, se recuperou de dores no joelho direito, enquanto o Rodriguinho foi liberado após uma leve entorse no tornozelo direito. Os dois jogadores vão estar à disposição para o duelo contra o Náutico, tá? Então, não tem Luca, não tem Marcos Antônio, mas voltam aí o Juan, que não jogou contra o Grêmio, tá? Tava com dores aí no joelho, e o Rodriguinho também estava com problema de entorse. Os dois estão recuperados e os dois viajaram, vão estar no banco de reservas amanhã, tá? Ou melhor, vão estar dispostos, né? Se vai estar no banco como titular, vai depender aí do Zubeldia. Inclusive, estou muito curioso para saber qual time que o Zubeldia vai mandar a campo amanhã, tá? Se ele vai mandar um time titular, um time reserva, né? Enfim, o próximo jogo do São Paulo é sábado, né? Contra o Mirassol, então tem terça para sábado. Vamos ver qual time que o Zubeldia vai mandar a campo. Estou muito curioso para saber se ele vai mandar um time reserva. Eu acho que ele não vai mandar, não. Acho que vai ser ali ou titular ou no máximo time misto. Todo mundo reserva, não acredito que ele vai fazer isso aí não. Tivesse um placar elástico, uns 3-0, aí ele poderia pôr um time reserva, mas tá 2-1, né? Tamo no limite ali do limite. Um golzinho dos caras já empata tudo. Então tem que levar bem a sério esse jogo aí, para não ter surpresa, para não ter complicações, né, São Paulo? Pelo amor de Deus aí, tá? Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre uma notícia triste aqui agora para alguns, né? Para outros nem tanto, né? Que não interessa muito, que foi o São Paulo
anunciou hoje pela manhã, tá? O encerramento das atividades do basquete. Tá aí, ó. São Paulo confirma o encerramento das atividades do basquete masculino profissional. Tinha essa informação já que o São Paulo não ia disputar a próxima temporada do NBB, tá? O São Paulo não ia disputar aí. E agora foi confirmado de forma oficial, né? O São Paulo aí confirmou o encerramento das atividades, então não vai ter mais aí o basquete aí masculino profissional do São Paulo, né? Não sei se é só por um tempo, né? Se vai ser para sempre, né? Mas o São Paulo encerrou as suas atividades aí. Por que eu tô falando que se é só por agora ou se é para sempre? Porque tinha essa informação que o São Paulo não ia disputar o NBB na próxima temporada, mas que teria ainda a sua vaga, né? A temporada 25, 26 o São Paulo não ia disputar, mas a temporada 26 e 27 o São Paulo teria a sua vaga ainda caso quisesse disputar, né? Então, uma notícia muito triste. Eu gosto de basquete, tá? Acompanho aí o NBB, acompanho a NBA também, né? Eu gosto muito do esporte, né? O São Paulo acabou de ser eliminado aí recentemente por Bauru na semana passada do NBB, né? Uma pena, tipo assim, tinha saído informação já antes que o São Paulo ia iniciar as atividades. Eu não lembro se foi no começo desse ano ou se foi no fim do ano passado, mas tinha saído notícia sobre isso. E depois que saiu essa notícia, o São Paulo caiu muito de rendimento no NBB. O São Paulo era um time que vinha crescente, vinha melhorando cada vez mais, ficando mais forte. E depois teve essa informação que o São Paulo ia encerrar as atividades, o time caiu muito de rendimento, entendeu? Aí até demorou um pouquinho agora, né? Só agora que teve um encerramento aí, né? Anunciado de forma oficial. Eu até falei, eu acho que não vão encerrar mais não, porque demorou, né? Mas acabou que demorou muito tempo aí para eles encerrar. Mas hoje, infelizmente, teve esse anúncio oficial aí. Acho uma pena. Teve algumas informações dizendo que o encerramento é porque o São Paulo não estava conseguindo manter aí o basquete por causa de falta de patrocinador, entendeu? Se foi por causa disso, aí o motivo de encerrar as atividades é um motivo maior do que o São Paulo, né? O São Paulo não conseguiu realmente patrocinador para bancar o projeto, aí já é um problema muito maior. Agora, se o encerramento das atividades foi por opção da diretoria do São Paulo, eu acho lamentável, tá? Acho muito triste isso aí, tá? Tem muita gente que acompanha o basquete, entendeu? O São Paulo sempre tem bons públicos, né? Nos jogos de basquete aí profissional, então eu acho aí uma pena muito grande, tá? Acho uma pena muito grande aí, fiquei muito triste com essa notícia porque eu gosto do esporte e o São Paulo encerrar as atividades assim, eu acho lamentável. Imagino eu que vai ter mais informações em breve o porquê disso, né? Mas eu acho uma pena muito grande porque eu sou fã, eu gosto. Isso começou com o Belmonte até, né, cara? Então, assim, eu fiquei bem triste quando eu vi essa notícia porque eu gosto, tá? Eu curto aí, como eu tava assistindo a série do São Paulo contra o Bauru, que a gente acabou perdendo por 3-0, né? O São Paulo tomou um sacode aí e foi eliminado. Uma pena, cara, acho muito triste isso aqui, sinceramente, bem lamentável mesmo. Quem gosta do esporte ficou bem triste com essa notícia aqui. Tem gente que não gosta, então, pra quem não gosta, não vai fazer diferença alguma aí, né? Enfim, muito complicado isso aí, cara. Muito complicado aí, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaziada. E o São Paulo tem problemão aí pra fechar o negócio aí de empréstimo e obrigação de compra com a Sassuolo da Itália pelo zagueiro Juan. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo tenta destravar a negociação para conseguir a permanência do zagueiro Juan, que pertence ao Sassuolo da Itália. Gabriel, por que o negócio está travado? O que deu ruim? Uma dica só para você. Adivinha o porquê que o negócio travou? Vocês têm noção do porquê que travou? A gente já comentou muito sobre isso nos últimos dias. As conversas emperraram nos últimos meses porque o São Paulo atrasou o pagamento de uma das duas parcelas no valor de 200 mil euros pelo empréstimo do defensor, tá? Então, o São Paulo trouxe ele por empréstimo e esse empréstimo o São Paulo ia pagar aí duas parcelas de 200 mil euros, né? Que se você for converter aí, dá 1 milhão e 200 mil reais. E o São Paulo atrasou uma dessas parcelas. É por isso, tá, que o negócio emperrou aí, né? É uma aula de gestão, rapaz. É aquela questão que eu já comentei com vocês. A gente falou sobre o Alan Franco, né? Da renovação do Alan Franco, que o São Paulo quer renovar. Ele também quer renovar, mas até agora não chegou a um acordo. Por quê? Porque o São Paulo deve o empresário do Alan Franco, né? Tem uma dívida antiga aí já do São Paulo com o empresário do Alan Franco. Por isso que não renovou. E agora o negócio está emperrado com o Juan, porque o São Paulo atrasou
pagamento aí do empréstimo do Juan. É uma aula de gestão, rapaziada. É aquela que eu falo pra vocês, é uma gestão assim maravilhosa, né? É impressionante como que esses caras são ruins. É um negócio de maluco. Os caras não contratam jogador, né? Não gastaram R$1 para fechar com nenhum jogador esse ano, né? Você trouxe por empréstimo, jogador que tava livre aí, venderam o jogador, né? Já teve grana que São Paulo recebeu por causa de saída de jogador. Diminuiu o valor da folha, né, do São Paulo, e mesmo assim os caras não conseguem cumprir com a porra de um pagamento de 200 mil euros, que 200 mil euros, se você for olhar pro São Paulo, se você for olhar o tamanho da receita do São Paulo, 200 mil euros não é nada, né, mas mesmo assim, com toda a economia, diminuindo o gasto, os caras não conseguem pagar o raio de uma miséria, de uma parcela de 200 mil euros, que para um clube do tamanho do São Paulo, para um clube que tem a receita do São Paulo, é dinheiro de pinga. E mesmo assim os caras não conseguem cumprir aí com seus acordos, né, cara? É um negócio de maluco, cara. Essa gestão aí, meu amigo, olha, torço todo dia, né, pra chegar no final do ano que vem e acabar logo essa gestão. Depois do atraso, o São Paulo ainda tenta convencer o Sassuolo a renovar o empréstimo de Juan até o ano que vem, tá? O contrato dele, né, vai até o dia 30 de junho, contrato de empréstimo aí dele. O São Paulo quer fazer a mesma coisa com o Juan, e estendeu o empréstimo até o fim do ano e a partir de 2026 começar a pagar ele aí, né, a pagar o valor de compra dele de forma obrigatória aí. Bom, outro ponto que o Gé traz. O Sassuolo ficou muito irritado com o atraso da parcela, que deveria ter sido paga em março, tá? E as negociações para que o empréstimo se prorrogasse ficaram mais complexas. Mesmo assim, o São Paulo trabalha para efetuar o pagamento o quanto antes. Então tá aí, o Sassuolo ficou irritado, tem que ficar irritado, ele tem todo jeito de ficar irritado. Os caras tinham que receber o valor do Juan em março, né, pelo empréstimo, e chegou em março, São Paulo não pagou, não cumpriu com o acordo que estava no contrato. Os caras têm total direito aí de ficar puto, não dá nem pra questionar, tem que ficar puto mesmo, né, cara? Enfim, é um negócio vergonhoso aí. Tinha essa informação, né, que o Alex Oliveira trouxe que o São Paulo aí tava perto de conseguir o empréstimo aí, né? A gente estendeu o empréstimo junto com o Sassuolo, mas o G agora traz outra informação, tá? Que o negócio tá complexo, tá travado, porque o São Paulo aí simplesmente não pagou o Juan. Aí que fica esse negócio, né? O Sassuolo vai querer fazer negócio com o São Paulo ainda porque o negócio do São Paulo quer estender o empréstimo e a partir de 26 começar a comprar, né? A pagar o valor de compra do Juan. Aí que credibilidade que o São Paulo passa? Se no empréstimo não pagou, imagina o valor da compra, que vai ser muito maior, né? Porque ele é mais de 20 milhões de reais. E as parcelas vão ser de valores muito maiores do que esses 200 mil euros. Então, é aquele negócio, irmão. Você perde credibilidade no mercado, você perde credibilidade com o time, entendeu? Então tá aí o negócio com o zagueiro Juan travado, né, cara? Simplesmente uma vergonha aí o São Paulo, a diretoria de São Paulo é uma vergonha, né? Um lixo de gestão, a parte final. Quando a gente coloca gestão e dinheiro, finanças do São Paulo, irmão, um terror a gestão do São Paulo atual. É um terror, tá? Literalmente um terror. Por causa dos seus problemas financeiros, o São Paulo tenta estender o empréstimo do Juan até o ano que vem, quando teria condições de concretizar a compra. Exatamente o que fez com o Marcos Antônio junto a Lazio da Itália. Já comentamos sobre o Marcos Antônio, o São Paulo conseguiu fazer esse negócio aí do Marcos Antônio com a Lazio. Agora, né, vamos ver se vai conseguir fazer aí com o Sassuolo ou não, né? Porque o São Paulo agora atrasou aí e, como a gente comentou, fica feio, né, cara? Muito feio esse tipo de informação. Quando sai informação que o São Paulo não tinha pago a parcela do Ferreirinha também, cara, tipo assim, é um tipo de notícia que é vergonhoso. Meu, as notícias mais vergonhosas que tem pro time é atraso de salário, né? E comprou um jogador e não pagou. Essas são as duas notícias mais vergonhosas que o clube pode ter, né? Vergonhosas aí de todas as formas, tá? A arbitragem para o jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil está definida e remete boas lembranças ao São Paulo, tá? Quem vai apitar o jogo aí, rapaz, vai ser o Jonathan Beckenstein, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Jonathan Beckenstein Pinheiro, que é do Rio Grande do Sul. Ele apitou São Paulo 2, Goiás 0 no ano passado pela Copa do Brasil, tá? Esse jogo foi no Morumbi e ele expulsou um jogador do Goiás do primeiro tempo após uma entrada dura, né? O jogo contra o Goiás foi um jogo de ida, né? Porque o segundo jogo foi 0x0, o São Paulo não tinha jogado nada, então ele apitou o primeiro jogo do São Paulo contra o Goiás, se não me engano foi 2x0, e teve uma expulsão aí do jogador do Goiás, ele que vai apitar esse jogo amanhã, Jonathan Beckenstein,
E quem vai estar no VAR vai ser o Daniel Nobrebins, que também é do Rio Grande do Sul. Aí, tá? Vai ser a escala de arbitragem para o jogo de amanhã, tá? Lá em Recife, né? Lá no Estádio dos Aflitos, que vai ter esse jogo aí de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre pênaltis, tá? O primeiro pênalti cobrado por André Silva na vitória contra o Grêmio também foi o primeiro pênalti convertido pelo São Paulo no Brasileirão de 2025. No sábado, era o centroavante, o primeiro da lista de 3 jogadores do São Paulo escalados para a cobrança de pênalti, tá? Então, nesse jogo contra o Grêmio, teve aí, o Zibordi fez uma escala, tá? Aí com 3 jogadores para bater os pênaltis do São Paulo quando tiver, tá? O técnico Luiz Zibordi explicou que gosta que o centroavante de seus times seja o cobrador dos pênaltis. Contra o Sport, o Caleri justamente, camisa 9, foi lá e bateu e perdeu. Contra o Fortaleza, a regra não foi seguida. Mesmo com o André Silva em campo, o Ferreirinha bateu e errou. Exatamente. Aqui que tal? No jogo contra o Grêmio no último sábado, o São Paulo tinha 3 principais batedores à disposição em campo, quando Luciano foi derrubado na área e sofreu o pênalti. André Silva era o primeiro da lista e foi escolhido. Depois dele, o segundo da lista era o Luciano, que sofreu o pênalti. E o terceiro da lista era o Oscar. Eram as 3 opções, tá? Então no jogo, informação que o Gé trouxe, no jogo contra o Grêmio, tinha uma ordem, tá? Era o André Silva o primeiro a bater, se não tivesse o André Silva, era o Luciano o segundo e o Oscar o terceiro. Então era a ordem aí que o Zubeldia escalou, né? Fez uma escala ali nessa ordem para ter aí o cobrador de pênalti. Meu parceiro, é isso. Se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.